Olá, meus queridos, bem-vindos vocês. Estamos falando hoje sobre um assunto muito importante, sobre as dimensões, sobre todos esses mistérios que acontecem, o que é a quinta dimensão, o que é a terceira, a quarta. Então eu peço que vocês permaneçam aqui, esse vídeo está muito bom, tem um assunto maravilhoso, né? O que são as dimensões, como que a gente pode aproveitar isso para o nosso crescimento pessoal, né? Então já aproveita para dar o like aí, aproveita para dar um joinha e nós vamos diretamente ao nosso vídeo de hoje. Vamos lá, produção! O que são as dimensões, o que é a quinta dimensão, o que é o momento da passagem, como que essas dimensões influenciam a nossa vida, como é que a gente pode entender que existe a terceira dimensão, a quinta dimensão. Então eu vou tentar colocar para vocês um pouco, né, citando essa reportagem aqui que eu falei, que foi visto um piloto de avião aqui, viu exatamente essa imagem aqui, né, essa imagem que foi de uma imagem de uma cidade futurista, né? Futurista aqui, ó, uma cidade futurista que foi vista por vários pilotos e não é vista por um piloto ou dois pilotos, foram dezenas de pilotos que viram uma cidade numa outra dimensão dentro da floresta amazônica, que seria, muita gente fala que seria Ratanabá, mas Ratanabá não é uma cidade futurista, é uma cidade do passado, embora ela tivesse tecnologias e tal. Então não é Ratanabá, seria, eu acredito que deve haver um intercâmbio de dimensões. Então o que eu quero dizer para a gente que nós estamos falando um pouco sobre as dimensões e deve haver um intercâmbio de dimensões no sentido que a gente não sabe exatamente o que existe na dimensão superior. Nós não sabemos o que existe na quarta dimensão, na quinta dimensão. Então, o que existe nas demais dimensões? O que seria a terceira dimensão? Terceira dimensão é comprimento, altura e largura, né? Uma caixa, que é a terceira dimensão, você vê comprimento, as três dimensões, comprimento, altura e largura. A quarta dimensão seria o quê? Seria daí o lado astral, né? Nós temos aí comprimento, dimensão e altura e também o lado de profundidade espiritual, ou seja, você vai já num processo diferente. E aí você tem também o outro processo que é a quinta dimensão, que é além da quarta. A quarta dimensão é o mundo fluídico, o mundo dos espíritos, né? O mundo espiritual, o astral. E o astral, inclusive o astral inferior que nos escolhe, o astral inferior que nós estamos inseridos. E a quinta dimensão, isso é a quarta, né? E a quinta dimensão seria daí a parte espiritual, onde nós temos alguma coisa além disso. Então eu vou mostrar para vocês aqui também isso aqui, ó, que foi da live do Paulo Cassiano, as dimensões, ó, dá para ver as dimensões aqui, né? Dá para ver as dimensões, a terceira dimensão, a parte física, a quarta dimensão e a dimensão astral, né? Olha só, a dimensão astral, olha aqui, né? Então, essa dimensão é aquilo que nós... Então, quando há uma entrelaçamento entre a dimensão terrena e a dimensão etérea, nós podemos migrar de uma para outra ou ter flashes, ter lances assim. Quando a gente sonha, por exemplo, tu sonha com a cidade tipo o nosso lar, um local bonito e tal, né? E a gente sonha com aquilo e depois volta. Então nós podemos ter essa viagem, esse intercâmbio, vai numa outra dimensão e volta, né? Especialmente em sonho. E a gente tem essa imagem aqui também muito bonita, que é a Era Dourada, né? Olha aqui, ó, né? Dá dando para ver? A Era Dourada, né? Essa Era Dourada aqui que foi trazido também, olha só que linda essa, né? Era Dourada é esse momento onde nós vamos ter as coisas boas que virão, que vão ter novas tecnologias, a paz mundial, o uso de tecnologias especiais, a não violência, o contato alienígena, né? O fim da ilusão da Matrix e a migração da Terra para um momento da transição planetária, a migração da Terra. Olha só que lindo isso aqui, né? A migração da Terra para a Era Dourada. E as pessoas dizem, mas isso é sonho, isso não vai acontecer, isso não pode, porque é uma ilusão, é uma utopia, né? Muita gente diz isso. Na verdade não é nada disso. Nós vamos viver isso aí e muitos de nós conseguem já no momento do sono, ou momento que estão mais assim, uma viagem astral, muita gente com viagem astral conseguiria fazer isso, né? No momento do sono a pessoa consegue ver outras coisas e se elevar nessa maneira. Então, a viagem astral
Tem pessoas que fazem viajar, eu não faço, né? Mas tem gente que consegue viajar em sonho e se lembrar. Então é possível sim que a gente tenha um intercâmbio entre a terceira dimensão e a outra dimensão. E é possível que a gente tenha um intercâmbio entre o passado e o futuro. Aí que eu entendo, porque a linha do tempo é uma coisa sutil. A linha do tempo ela não é algo assim fixo, como se fosse linear, né? Um tempo aqui vai andando, o futuro e o passado é aqui, e aqui é o presente, né? O futuro, a linha do tempo ela é circular, ou seja, o passado e o presente e o futuro, eles de certa maneira estão interligados. É bastante difícil falar assim porque a gente não tem um parâmetro, né? Não dá para dizer assim, é igual a tal coisa, porque isso é um terreno muito sutil, mas essa outra dimensão. Então a gente pode pedir para que nos sonhos a gente viaje até a cidade de Nova Jerusalém, porque é, digamos, o arquétipo que nós temos, o representante, porque na Bíblia, no Apocalipse, fala da Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém seria a cidade onde habitaria os planos celestiais, que está na quarta dimensão, ou está na quinta dimensão, na quarta não, está na quinta, né? Que é o local onde são retirados os espíritos da Terra e são levados para lá, né? Então a quarta dimensão ela é um local onde nós temos, não é um ambiente assim fumacinha, não é uma coisa etérea. A quarta dimensão é a passagem entre a terceira e a quinta. E essa nave ela está na quinta dimensão. Então a nave de Nova Jerusalém ela está ao longo de todo o campo etéreo da Terra. Ela é do tamanho de parte do Brasil, de tão grande que ela é. E de lá são levadas pessoas que desencarnam e precisam, né, muitas vezes passar por algum tipo de tratamento hospitalar, alguma coisa assim, são levados para o nosso lar, né? O nosso lar não, a cidade Nova Jerusalém, né? Ou também são levados para as naves arcturianas, né? O nosso lar, que eu estou sabendo, já conforme fala o Léo Schneble, são cidades onde os arcontes dominavam. E não é bom a gente pedir para ir para lá, porque era até então um local dominado pelos arcontes, que se utilizavam dos seres divinos, os anjos e arcanos, para captar as pessoas e encaminhá-los para uma nova reencarnação. Então, o nosso lar não é do bem. Mas Nova Jerusalém, sim, é uma nave gigante que está numa outra dimensão, e a gente pode, inclusive, sonhar com ela e pedir para ser levado para ela no momento do sono, para ganhar, né, camas de cura, ganhar alguma instrução do nosso anjo da guarda, instrução do nosso mentor. Mas aí a gente volta para aquela pergunta inicial. Mas e as cidades perdidas da Amazônia? Mas aquelas cidades etéreas que foram vistas por aviadores, o que seria aquilo, né? Aquilo seria talvez um entrelaçamento quântico do campo, que nós não temos ideia, né? Um entrelaçamento quântico que nós, através de um relance de alguma coisa, nós iríamos ter um vislumbre do futuro como seria ali. Ou seja, ali haveria já templos etéricos ou cidades que estão numa quarta dimensão. Então o pessoal diz que ali seria a cidade do futuro. Eu até discordo que seria a cidade do futuro, porque nós não temos ainda essa passagem de ver o futuro e voltar, né? Embora tenha aquele livro do J.J. Benítez, né, O Cavalo de Troia, que diz que uma pessoa foi através da máquina do tempo para o passado, para o futuro, né? Tem alguns lances, assim como o presidente americano diz que é um viajante do tempo e ele voltou do futuro para o nosso momento presente. Enfim, são muitos mistérios que eu prefiro não falar aqui, porque nós não temos conhecimento exato. Mas eu acho que isso que a gente viu ali dessa cidade que foi mostrada e vista pelos aviadores que passam em determinado ponto da Amazônia, né? É porque ele está vendo uma dimensão diferente ali, ele está vendo, digamos, um templo etéreo. Os templos etéreos, eles são reais, eles existem. Os templos etéreos, o que são os templos etéricos? Eles são os templos onde os mestres guiam digamos, a parte da coordenação, da administração do planeta. Então, templos etéreos, nós temos um templo etérico em cima do Rio de Janeiro, a saber que segundo a gente sabe, o Rio de Janeiro é um local muito especial, muito abençoado. O Rio de Janeiro tem um templo etéreo, tanto que ali tem a Pedra da Gávea e outras coisas mais, né? E então também seres, nós muitas vezes vemos seres de outras dimensões em sonho, porque eles também estão numa dimensão. A gente pode viajar para a quarta dimensão e voltar, né?
e a gente pode, digamos assim, ver um mentor, depois ele desaparecer. Então a gente está vendo esse intercâmbio de dimensões. Então note bem, eu não estou falando de a gente ver o futuro, porque o futuro é uma coisa que ele é construído conforme as linhas do tempo atual. Então essa cidade que foi vista, ela é real, não é um sonho, mas ela estaria numa dimensão, uma quarta ou quinta dimensão que não é visível para pessoas da terceira dimensão. E algum piloto, por algum momento, algum motivo, né, abriu-se uma brecha no tempo ou no espaço, que ele passou por essa cidade da Amazônia e enxergou essa cidade do futuro ali e ficou encantado, como eu mostrei na imagem. Vou mostrar novamente essa imagem, que é uma cidade incrível e que transformou, que deixou as pessoas assim, mas meu Deus, o que é isso, né? Como é que pode uma coisa dessa? E ele trouxe então para a humanidade essa narrativa de uma cidade do astral, né? do astral. Eu não estou conseguindo encontrar aqui agora, depois deixa, depois veja. Então, essa narrativa, depois eu vou colocar as imagens para você. Então, a gente viajou, teve um intercâmbio entre quarta e terceira dimensão. E como é que a gente faz isso? Muitas vezes é um dom que a pessoa tem, o dom da premonição, o dom da clarividência, o dom, mas nós estamos cercados sim por seres que habitam esse mundo aqui tridimensional. Esse mundo tridimensional, nós vemos muitas vezes uma pessoa física e não vemos da quarta dimensão, mas eles nos veem, né? Por isso que há muito essa interferência da mediunidade e dos seres trevosos que pode nos inspirar negativamente. Quando há briga numa família, num lar, provavelmente ali tem um ser que está brigando, está enviando energias negativas para ali, né? Então são coisas assim muito... depois eu vou colocar a imagem no grupo. São coisas muito difíceis de entender, né? Eu de fato acho uma coisa muito difícil de entender, mas elas existem realmente e nós vamos ver cada vez mais essas coisas se concretizarem na nossa vida, tá? Eu até vou ler um texto aqui que é muito legal, foi mandado, que a terceira e quinta dimensão significa... A terceira dimensão é descrita como um estado de consciência elevado, onde o indivíduo, né, supera a lógica humana e vive esse momento presente, né? E a quarta dimensão é a descrita como um plano sutil, chamado de mundo astral ou etérico, situado na terceira dimensão física. A quarta dimensão ainda é física, ela tem o intercâmbio com seres etéricos, mas ela ainda é muito ligada à parte física, né? E a quinta dimensão espiritual, que é a 5D, é um estado de consciência elevado, que em vez de local físico representa uma transição da densidade material, que é a 3D, para uma frequência vibracional superior, focada na evolução, na harmonia, no propósito e manifestação consciente, né? Então é essa abertura de véu que a gente está tendo. Então eu fico feliz com as pessoas que estão entendendo essa linguagem. Então, para a gente entender que tudo que a gente vê pode ser algo que poderá desaparecer amanhã. Esse sofrimento com a política, esse sofrimento com os desmandos do Brasil, de um momento para outro isso pode simplesmente desaparecer, ser desligado, porque isso faz parte da matrix da ilusão. Quando a gente se libertar disso, nós vamos ter uma terra sem essa teia política, sem esse entreveiro da matrix de domínio, e a liberdade e as bênçãos de tudo que nós temos, assim como foi falado nessa imagem aqui que eu mostrei, vou colocar de novo, novamente, sobre a imagem da Era Dourada, que é nada mais do que, essa Era Dourada é aquilo que a gente vai viver, né? Um planeta cheio de coisas boas, a Era Dourada, onde teremos prosperidade e uma série de coisas. Então, a gente tem que entender que o momento está se findando, está fechando agora, né? Esse momento está fechando do tempo do mal. O tempo do mal acabou, ele está esperneando, ele está gritando, ele está aparecendo, mas é justamente para ser retirado. Então, uma coisa que eu quero deixar para vocês assim, que nós somos eleitos pelo plano criador superior para conseguirmos fazer essa ponte entre o velho mundo, a velha 3D e a entrada na Era de Aquário através do nosso trabalho interior, e assim nós buscaremos a nossa ascensão da alma e todo o trabalho que a gente tanto almeja, né? Que é viver e herdar a nova Terra, Era de Aquário, a Era de Luz, que é a era de uma nova dimensão. Então, o que é a quinta dimensão que o pessoal fala? Eu vou para a quinta dimensão, a 3D deixa de existir. Deixa de existir esse velho planeta de conflito, de brigas, de confusões, de mentiras, de falsa ciência, falsa política, né? Tudo isso vai ser retirado
de um momento para outro. O momento que caiu o véu, pode cair em questão de um dia para o outro. E a gente já vê a retirada desse véu e nós vamos já começar a viver um mundo livre de política, livre de barbudinho, livre de qualquer tipo de interferência e buscando e realmente colocando para nós aquilo que foi trazido de fato pelo Pai Criador para nosso melhoramento pessoal e para a nossa ascensão e crescimento. Por isso nós somos eleitos e somos felizardos para esclarecer para vocês o que são essas dimensões e por que a gente fala tanto da quinta dimensão. O que é essa quinta dimensão? Eu vou virar fumacinha? Não, é a esse estado de consciência dos despertos. E chegará um ponto que as pessoas deverão ter um mínimo de consciência para permanecer na nova terra e herdar as promessas do Cristo. E aqueles que não tiverem consciência e forem pessoas ainda cegas, teimosas, zombeteiras, elas serão atraídas para mundos onde lá vibra ainda a terceira dimensão e essa ilusão na Matrix, que a Matrix não deixa de ser uma ilusão, é um teatro, e nós vamos viver a real vida, que é a vida do Espírito, a vida do bem, a vida do amor, a vida do amor incondicional na Terra, que esse é o objetivo de todos nós na Terra. Então, a quinta dimensão é igual a amor incondicional e despertar da consciência. São os dois alicerces da Era de Aquário e da quinta dimensão. O amor incondicional a toda a humanidade, o amor que é bom para mim tem que ser bom para o vizinho, não pode ser, é bom para mim, mas não é para o vizinho, então não pode, não existe. O amor incondicional, né, e o despertar da consciência e também os ensinamentos que a gente tem passado que vão fazer com que você se torne um professor para ajudar as demais pessoas que precisam aprender tudo isso que não foi ensinado na Era de Peixes, né? Lembre-se, nós estamos passando um período de hipnose muito grande. Essa hipnose nos deixou cegos e abatidos e agora a gente está voltando novamente para o nosso estado original, que é sermos filhos e filhas do Deus Criador. E a boa notícia é que a gente vai conseguir retroceder um pouco na idade e viver aquilo que a gente foi tolhido, tirado daquilo que a gente deixou de fazer e não fez por falta de tempo, de tudo, e agora a gente vai ter tempo de fazer isso, aquilo, quando vier o reset planetário. Tudo isso que eu falo é depois do reset planetário, não é antes, né? Então é isso que eu vou deixar para vocês como essa mensagem de esperança, de alegria, de paz e de sucesso, porque a luz venceu, a luz venceu. Agora que você assistiu, agradecemos a sua participação aqui no canal. Não esqueça de deixar o like, o joinha, é muito importante a sua contribuição aqui para o nosso canal, tá? E peço que assista também todos os vídeos dessa nossa série de perguntas, respostas, que está muito bom, tá? Um beijo a todos, a luz venceu. Um beijo aí, queridos. Deus abençoe. Tchau.